Meus amores, mais uma aula de astrologia da comunidade autêntica. Essa aula está sendo aberta. Vou disponibilizar ela pelo YouTube, publicamente, porque é uma aula que vai ser importante para dar essa guiança aí dessa lua nova que vai vir a partir de quarta-feira agora. Hoje eu estou falando com vocês, é dia 16 de novembro. A lua nova, ela vai vir aí no dia 19, na quarta-feira. Eu estou tentando descobrir aqui que eu não estou conseguindo acessar o sistema porque Mercúrio está retrógrado. Então, eu não consigo acessar o sistema para me falar qual que é a angulação para você, no seu mapa, ver em qual ângulo que vai passar essa lua nova, que é em Sagitário, lua nova que vai abrir a lunação sagitariana, onde o Sol vai entrar em Sagitário e a Lua vai estar juntinho com ele nesse signo também. Então é muito importante os temas da casa onde você tem Sagitário no seu mapa astral. Você que é aluna, qualquer dúvida pode me chamar no particular e eu vou olhar a angulação de onde está essa lua nova para você tirar aí o maior proveito dessa belezura que é nesse arquétipo de Sagitário, que se conecta muito com o arquétipo também de Gêmeos. Então, é o mesmo eixo, é o eixo da sabedoria, é um eixo que fala para a gente da importância dos estudos, da importância da gente ser curiosa, da gente buscar a expansão da consciência cada vez mais, principalmente nesse mundo atual, em que as distrações estão enormes, a questão voltada para o neoliberalismo, para o capitalismo, uma busca incessante pela performance, né? Nada como a gente conseguir voltar ao nosso eixo através do conhecimento, né? Então, eu vejo que a união de uma sintonia com uma fase da Lua, que é a Lua nova, e que a gente chama na astrologia de lunação, é quando a gente entra para uma energia nova de acordo com o Sol que entrou também. Então, o Sol ele vai entrar em Sagitário e essa Lua vem junto para trazer essa belezinha e magnitude que é a lua nova, abrindo uma oportunidade enorme de você se conectar com intenções, né? A gente tem a oportunidade, todos os meses, de ter uma lunação e uma lunação com a lua nova, né, no signo específico, para a gente, de uma certa forma, encontrar aí a oportunidade energética da junção do Sol com a Lua, que o Sol é a nossa consciência e a Lua é a nossa alma. Então, é uma conexão muito bonita que acontece, que marca o início, que marca uma direção, que traz a importância da semente, da gente colocar no solo aquilo que a gente quer plantar. Ah, Bela, mas eu não quero plantar, eu quero colher agora. Tudo bem, você pode continuar colhendo, mas nada como você intencionar algo novo para que isso comece a trazer um certo impulso de alma junto com a sua consciência, em prol dessa oportunidade que a gente tem de todo mês se reinventar, sabe? Então, assim, de direcionar a nossa vida para algo em que talvez a gente não tenha pensado, e muito ligado aos temas aí de Sagitário, né? Que é uma visão de futuro, é uma visão expansiva, né? Sagitário é regido pelo planeta Júpiter, né? Que fala muito sobre fé, sobre sorte, sobre uma sorte merecida, né? A gente tem que dar valor àquilo que a gente quer ganhar como bênção, mas Júpiter nos fala sobre o merecimento. Então, assim, não adianta nada, eu quero expandir minha consciência, venha consciência. Não, é buscar, ir atrás e valorizar o que Sagitário nos traz, que é essa oportunidade enorme de conhecimento, de ter fé na vida, de otimismo, de alegria, mas entendendo que isso a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás de conhecimento, a gente tem que fazer.
esse movimento que eu vejo que fala muito sobre uma busca de um sentido para aquilo que você está fazendo. Então, assim, além de ser uma lua nova que traz intenção, Sagitário busca, é uma enérgica que a gente vai entrar agora essa semana, que busca sentido, que fala da filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? O que que você acha que você está fazendo que é correspondente aquilo que você sente, aquilo que vem da sua alma, aquilo que vem a partir de um conhecimento, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. E quanto mais a gente sabe, mais a gente quebra a cara, porque a gente vai se destoando mesmo dentro de uma expansão muito maior, né? Então, é olhar para todas essas questões unidas com os temas em que você tem Sagitário, a casa astrológica, o espectro de luz que está sendo aí iluminado pelo Sol e pela Lua, intencionando algo aí de acordo com o que você tem na sua casa, né? Eu tenho Sagitário, deixa eu só ver uma coisa aqui, eu quero trazer para vocês o meu mapa astral, para que vocês tenham aí um pouco de consciência da simbologia, né? Do mapa, onde está Sagitário. E eu estou buscando aqui ainda. Peraí. Ah, é o grau, quer ver? Ó. Não. Então vamos lá. Não achei porque o negócio não corresponde aqui. Pronto. Deixa eu abrir para vocês o meu mapa. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, peraí. Para vocês entenderem um pouco da simbologia, para não ficar muito no abstrato, tá? Aqui, tá aqui meu mapa astral, abrindo para vocês a minha essência, né? Esse é o meu mapa. Deixa eu ver se eu consigo atrelar aqui para vocês. Isso mesmo. Esse é o meu mapa. Sagitário, eu tenho um ascendente em Áries, né? Então, todas as minhas casas, ó, casa um, casa 2, casa 3, é o signo correspondente da casa mesmo, né? Então, a casa um, o dono da casa um é Marte e é o signo de Áries, né? Então, eu tenho muito de Áries, mas eu também tenho Marte. Onde que está o Marte no mapa? Porque cada uma das casas, a gente pega o dono dela, que é o planeta, e coloca a energia dele aqui. Então, assim, eu tenho Marte aqui, ó, em peixes. Então, ó, eu sou uma ariana, tenho uma lua em Áries, mas eu tenho muito essa sintonia com peixes, e bem na casa 11, né, que é do coletivo, de levar minha espiritualidade para a comunidade, né? Por isso que eu tenho a comunidade autêntica. Mas, ó, Sagitário tá aqui, tá vendo? A Lua aqui agora, hoje, cadê? Peraí, deixa eu ter que colocar os aspectos com os trânsitos. Aí, clicar. Aí. Aqui, ó, gente, isso é o Atom.com, a coisa mais fácil do mundo, tá? Você entra, Atom.com, faz o seu cadastro, coloca as suas principais informações, ele é autoexplicativo, tem um pouco de. Presta muita atenção, né, no que você está clicando ali, mas ele não é complicado, não. Mas a Lua hoje, ó, tá aqui, ó, o lado de fora os planetas atuais, os trânsitos que a gente chama, né? Tá bem em livro, ó, que bom. Junto com o meu Júpiter aqui na casa 7, algumas revisões ligadas a casamento e tudo mais, relacionamentos a dois, parcerias também. Mas a Lua, ela vai chegar junto com o Sol vai entrar em Sagitário, a Lua vai entrar, creio eu que vai ser mais ou menos nesse comecinho da casa em Sagitário. A casa em Sagitário é essa aqui, é esse limite, ó. Mas a cúspide da minha casa em Sagitário é a casa 9. Então, a minha energia da casa 9 é Sagitário. Mas a Lua vai pegar aqui junto com o Sol, ó, vai pegar por aqui, onde está Mercúrio hoje, né? Então vai ser uma conjunção com Mercúrio, uma conjunção com Marte. Essa Lua ela vai vir numa potência muito grande da gente conseguir uma expansão e ação ao mesmo tempo naquilo que a gente quer realmente expandir dentro da nossa consciência. Então, traz aí uma oportunidade. Então, vocês deram para entender, né? Aqui, ó, é Sagitário. A casa de Sagitário, você olha bem no comecinho dela, onde que tá? Tá pegando na minha casa 8, que é muito relacionada aos fins dos ciclos. Então, eu vou pensar, o que que precisa?
de eu intencionar na minha vida para dar espaço para algo novo, para eu me sentir mais otimista, para eu me sentir mais alegre, para eu conseguir expandir mais minha consciência, sabe? Assim, eu estou dando um exemplo para que vocês tenham isso em mente, mas qualquer dúvida me chama aí para gente tirar as dúvidas, tá? Mas aí quando a gente olha, né, Sagitário, gente, tudo na astrologia é luz e sombra. Então, se você tem um ponto de luz em Sagitário, a sombra dentro desse mesmo arquétipo vem aí contradizendo com essa luz, óbvio, né? Além de ter o eixo oposto, que é Gêmeos, e complementar, dentro da própria enérgica de Sagitário, há a sombra de Sagitário, que eu chamo aqui com relação aos riscos que esse signo traz. Então, o Sagitário, ao mesmo tempo que é expansivo demais, essa energia, quando você armazena essa energia corretamente, com foco naquilo que você quer, porque Sagitário é o centauro com a seta na mão. Então, ele pede foco. Se você não coloca esse foco e vai dando soco na parede, chute na parede, o que que acontece? Você vai para o exagero, né? Para os excessos. Então, traz um viés aí de muita impulsividade, de uma busca constante por promessas impossíveis de serem concretizadas, uma certa fuga também emocional, através do excesso, pelo excesso. Então, ficar atenta nesse período agora de lunação sagitariana para centrar no foco, porque senão você acaba que vai para esse excesso de Sagitário, mas também você vai para a sombra de Gêmeos, que é um movimento muito de reboliço mental. Você fica querendo saber de tudo, você fica muito na superfície demais, né? Gêmeos traz umas dentro da sombra de Gêmeos a superficialidade de não conseguir é, entrar no conhecimento e de ficar muito ali na superfície demais. Então, é tentar, nessa alunação, ter o foco naquilo que você quer, apontar. Você anda apontando a seta para o que realmente você busca diante de uma expansão emocional, mas de uma expansão mental? O que que precisa de você eliminar, tirar da sua vida, não de repente, tá? Pode ir aos poucos também, mas para que você consiga se expandir mais, para que você consiga ser mais liberta, ter mais liberdade diante do que a vida te propõe, né? E assim, não tem como eu não falar agora da psicanálise, né? O meu estudo psicanalítico, ele envolve a astrologia, eu levo mesmo a psicanálise para a astrologia. Não é à toa, porque para mim é muito simples de entender, né? Eu vejo que a lógica sagitariana, quando a gente fala de psique, ela nos traz muito esse sempre mais. Eu quero sempre mais. E aí eu vejo muito uma associação nítida com o gozo, né? Que é o gozo, é aquilo que, por exemplo, a gente tira a pelinha da boca e tá doendo, mas a gente continua, sabe? Dentro de um panorama mais intenso, ligados, por exemplo, à nossa infância, uma pessoa que foi violentada de alguma forma, né? Pelo pai, por exemplo. O pai era muito agressivo com essa pessoa. Ela leva o gozo da agressividade para as relações. Então, assim, para ela é normal ter relações onde ela é agredida, porque isso para ela foi simbolizado, né, como afeto, como amor. Então, mesmo ela sofrendo ao gozo, ela continua naquele lugar, ela continua repetindo o padrão, sabe? Então, assim, eu vejo que esse excesso que Sagitário traz, ele é uma defesa de uma certa forma. Então, cuidado com esses excessos. Pode estar muito nítido para você o enxergar de certo gozo que você, de uma certa forma, precisa enxergar para parar de repetir certos padrões, sabe? Então, assim, eu vejo muito essa coisa assim, quanto mais a gente fica querendo o excesso de conhecimento, o excesso
até de uma certa sensatez também, né, que nos procrastina, mas tudo ligado ao excesso, quando a gente entra nesse lugar, é ter um pouco de cuidado, sabe, para não fugir do que é o presente. Então, o gozo, ele está sempre naquilo que eu quero buscar, que eu vou conquistar lá na frente. E aí você esquece de estar presente, sabe? De se conectar com a sua própria natureza, com a sua própria alma. Então, assim, é um período que tende a ir muito para os excessos. Então, volta para a presença. Aí entra, né, a questão do yoga, da respiração, sabe? Assim, e para estar presente, a gente se apoia no yoga, na meditação, aqui na comunidade autêntica, principalmente, né? Mas é de uma certa forma para a gente também entender que o que é a fantasia que existe dentro de mim que eu fico buscando através dos excessos, amenizá-la através dos excessos. O que é a fantasia que eu tenho com relação a uma situação que eu preciso agora enxergar e apontar a seta para que isso, de uma certa forma, tome outro rumo? Então, coloque uma intenção, a lua nova, numa busca é, por um foco que você consiga dissipar os excessos para vir algo novo e que te traga cada vez mais para essa expansão da consciência de uma forma equilibrada, sabe? Então, não é muito, não é muito fácil acessar esse lugar, principalmente para quem não faz análise, né? Mas é algo que eu quis trazer, quero trazer sempre, né? A gente ter essa noção de que um futuro ideal, que isso é muito ligado a Sagitário, né? Esse foco de Sagitário, ele pode ser, numa certa forma, uma fantasia que você está criando e vai te levando para um lugar, às vezes, desse excesso. Então, olhar um pouco para isso, sabe? O que que em mim que eu não quero que pare, sabe? Qual que é o meu medo de ficar em silêncio? O que que eu temo encontrar quando eu estou comigo mesma, sabe? Vai perguntando, sobre isso e vai buscando essa presença para não ficar muito na expansão e esquecer, dos seus objetivos principais para esse novo mês, sabe? Porque é muito potente. Ainda mais que vai fazer essa conjunção que eu acabei de ver, né? De Marte com Mercúrio, né, que fala muito sobre as nossas ideias, fala muito sobre as nossas trocas, as nossas ações, dá impulso. Então, além de ter essa impulsividade, o plantar da Lua nova em Sagitário, que é o signo de fogo, tem a junção com esses dois planetas que traz mais potência de conversas internas de você com você mesmo, entendendo o direcionamento que você quer levar para sua vida, tá? E aí a gente entra nessa questão do mapa astral, né? Onde que a alunação ela vai cair no seu mapa, né? E aí é interessante você olhar no seu mapa, onde você tem Sagitário, e ver os temas da casa em que você tem esse signo, né? Quem tem Sagitário na casa um são temas ligados à sua identidade, à sua individualidade, à sua coragem, à sua presença. A casa um é o ascendente, então são pessoas que têm um ascendente Sagitário. Perceber a sua relação com você mesma, com aquilo que talvez você esteja subjugando para dar voz ao outro e acaba que esquece de si mesma, sabe? É uma casa muito importante, principalmente ligada às relações também. Algumas revisões podem acontecer e plante a semente que você quer para ser mais verdadeira consigo mesmo, tá? A casa 2 é uma casa de touro, dono, né? É a casa, o signo de touro. A casa 2 em Sagitário, observe aí como você anda se valorizando, sabe? Plante aí a intenção desse mês de novembro, esse final de mês de novembro e começo de dezembro, coloca uma intenção. Qual o valor que eu estou dando para mim? Eu tô oferecendo para mim um valor que realmente eu mereço, sabe? Assim, sua relação com o dinheiro também, sua relação com o trabalho, é uma casa de trabalho em que você, através do seu trabalho, você consegue
enxergar o seu dinheiro, né? É como você cuida também da sua alimentação, é como você cuida da sua segurança, principalmente segurança financeira, a partir desse valor ou não que você dá para si mesmo. Então, algumas revisões podem ser feitas para você intencionar algo melhor aí dentro dessa área. A casa 3, se você tem Sagitário na casa 3, veja se você tem uma intenção de estudar algo novo, algo mais, não tão pós-doutorado, graduação, não, algum curso que você queira fazer, qualquer um, mas que intencione aí a possibilidade de você se expandir, de você oferecer mais alegria, sabe? Um estudo que você deixou para trás, mas que tem tudo a ver com aquilo que pulsa no seu coração. É um período muito interessante para você escrever também, porque a casa 3 originalmente, ela é de Gêmeos, então ela fala sobre comunicação. Eu vejo aqui também, além da comunicação, uma oportunidade de você plantar uma semente também do silêncio. É uma casa do silêncio também. Gêmeos, por mais que eles sabem escutar. E assim, é bem a casa onde vai acontecer a casa 3, né? Essa alunação. Então, é uma possibilidade de você plantar aquilo que faz você se comunicar melhor, que faz você ter aí uma escrita melhor, por exemplo. Então, você que tem vontade de escrever, ainda mais com a casa 3 em Sagitário, traz muita expansão nesse sentido. Coloque intenções boas para que você aprimore mais, expanda melhor sua comunicação. Sagitário na casa 4 fala sobre raízes, casa, relação com os pais, relação com os cuidadores, fala da sua casa atual, do seu lar, da sua infância, da sua família, o que que precisa ser observado aí para que você intencione uma melhora, uma alegria, um otimismo maior dentro desses temas, sabe? Então, uma oportunidade aí de você intencionar algo ligado à sua primeira infância também, olhar para essas questões e achar ali certos segredos ocultos. E, então, traz muita expansão nessa área da família e dentro da psicanálise, né? Essa área aí que envolve a sua primeira infância. Então, um bom momento para você fazer certas revisões aí ligadas a esses temas. A casa 5 é a casa da criatividade. Sagitário ali, numa lua nova, traz a oportunidade de você colocar intenção nessa expansão da sua criatividade, de você realizar certos hobbies que tragam aí alegria para o seu ser, expressividade, expansão. É uma casa que fala sobre libido, fala sobre filhos, fala sobre os seus projetos, as crias, né? Então tem essa relação com os filhos e as crias também vindas de um lugar seu, em que você cria através de uma individualidade firme, de um acreditar em si mesma, projetos, crias, né, para o mundo, para que o mundo fique melhor, né? E fala muito sobre autoestima, fala muito sobre autenticidade. O que que você precisa intencionar para que a sua autenticidade, sua autoestima melhore? Né? Se sua autoestima está ruim, e se você tem Sagitário na casa 5, é uma excelente oportunidade para você ver o que que alimenta essa autoconfiança, essa autoestima dentro de você, tá? Casa 6 é uma casa de saúde, de rotina, de organização, de tempo. É uma casa de trabalho também, como a casa 2, mas já traz muitas relações no seu trabalho. Se você está passando por um processo difícil dentro das relações ali do trabalho, é uma oportunidade de você intencionar algo que traga mais alegria para esse lugar. O que que você precisa expandir? O que que você precisa focar para que as relações elas melhorem dentro dessa oportunidade que o universo está dando aí, de você intencionar algo melhor dentro dessa área de rotina também, nessa área de saúde. O que que o corpo físico está pedindo para você fazer que você não está conseguindo intencionar? Então, é uma oportunidade de você criar esse elo com a sua saúde. Excelente para você entrar no detox, que vai acontecer, que vai começar amanhã. A gente já traz algumas informações e também a oportunidade de você ter o contato com uma saúde física mais limpa, né?
A casa 7 fala das relações, fala sobre o espelhamento, né? O que que o outro me ensina, como que eu ando com a minha individualidade, apesar de eu ter um outro, né? Então, traz intenções ligadas aos pactos que você faz, às parcerias que você faz, como anda a sua relação, né? As relações românticas, as relações ligadas às relações mais importantes da sua vida. A casa 7 fala sobre isso onde você pode direcionar a sua seta e intencionar algo melhor para si mesma a partir de uma relação, ou de uma relação para si mesma, né? É o espelhamento. Então, olhar para isso também. A casa 8 que vai pegar o finalzinho, né, dessa casa minha, fala sobre medo, sobre crise, sobre perdas, fala sobre renascimento, o deixar ir de certos padrões que precisam ser observados para que vem uma alegria maior, uma liberdade. Sagitário fala de liberdade também. O que que eu intenciono? O que que eu vou intencionar que precisa finalizar para que eu me liberte, para que eu me torne uma mulher renovada, sabe? Isso é a casa 8. É a casa que fala que dá a importância total para a impermanência da vida. E aí a gente vive ela, a gente entende o que que precisa ir embora, já que eu vou morrer, o que que precisa ir embora da minha vida para eu dar espaço para o novo. É bem emblemático, tá? E aí vem a casa 9 que fala de viagens, expansão, sabedoria, é a casa de Sagitário, né? Então, observar o que que você quer intencionar para se sentir mais expansiva conscientemente falando, para talvez retirar certas ações que você ainda persiste em ter na sua vida, mas que te direciona para um lugar de muito quadrado demais, de muito fechamento, não expansão, sabe? Tensiona aí uma possibilidade de você trazer um conhecimento novo. E aí eu já falo de um curso superior, de uma pós-graduação, de um seminário, se você está dentro da psicanálise, de um seminário novo para que você comece a estudar e intenciona novas possibilidades aí de fazer ainda mais com que a expansão da consciência ela aconteça, né? Excelente oportunidade para viajar. Eu não falei, mas tem quem tem também Sagitário na 3 também é excelente para viagens, viagens mais curtas. Mas essa casa nova é interessante você intencionar, por mais que não seja agora, mas alguma viagem que você queira fazer maior, que dure, sei lá, 15, 20 dias, e talvez dentro dessa viagem você conseguir colocar um conhecimento. Então, viajar para fazer um intercâmbio, viajar para fazer um curso. Enfim, é uma excelente oportunidade para você conseguir mais expansão. A casa 10 é o meio do céu, é o ponto mais alto do seu mapa astral. Então, se você está aí com a lua nova passando por essa casa, intencione a sua carreira. O que que precisa fazer, o que que você precisa fazer para se expandir mais, né, na sua carreira? O que está te travando que você precisa entender que esse entrave ele não vai te levar para lugar nenhum, principalmente no lugar relacionado à expansão da sua carreira, ao crescimento da sua carreira, a maneira como você se posta para o mundo, a sua imagem pública, o que que você está intencionando para se sentir mais reconhecida ou não, ou para, eu estou muito, já tá demais, deixa eu fechar um pouquinho. Intenciona isso também, né, para que você consiga entender o que que leva você a evoluir dentro da sua carreira profissional e aquilo que está te travando que você não quer mais. Então, intenciona aí. Muitos temas ligados também à sua ambição com relação à carreira. Se você está insatisfeita com o que você faz, talvez lhe falte ambição. Então, é um bom momento para você apontar a sua seta e intencionar algo mais ambicioso dentro dessa sua carreira aí profissional. Casa 11 são os grupos, é o social, são as amizades, é uma visão que fala muito sobre o futuro. Então, intenciona aquilo que você quer com relação às relações de amizade, com relação àquilo que você quer levar para o maior número de pessoas, para o coletivo.
para levar conhecimento para o maior número de pessoas. Aproveita a oportunidade de intencionar os seus projetos, que você estuda individualmente, mas que agora seja um momento, talvez, de você expandi-los para mais pessoas. É uma ótima oportunidade para você intencionar amizades que fazem mais sentido para você, que faz com que você expanda ainda mais a sua consciência e não volte para um lugar enquadrado. Então, é uma oportunidade também muito boa para você se relacionar, para você fazer networking, traz aí muito essa junção da alegria de Sagitário, o otimismo, junto com uma casa que fala sobre o coletivo, sobre as relações, de amizade. Então, eu vejo que é um momento muito bom para você expandir e direcionar a sua intenção para aquelas pessoas que realmente são condizentes com a sua energia, né? E descartar mesmo, colocar uma intenção, falar, eu não quero mais amizades que me esgotam a energia, me afasta disso, para que eu consiga estar com pessoas mais condizentes com a minha expansão, né? E a casa 12 por fim, é a casa do inconsciente, da espiritualidade, do yoga, da meditação. Se você tem Sagitário, aí é uma oportunidade de você intencionar a cura de certas dores emocionais e profundas, sabe? Talvez é uma oportunidade aí de você realizar algumas atividades espirituais, de você colocar mais ainda impulso na meditação, no yoga, se você não faz, se você não anda fazendo, é uma oportunidade enorme de você se conectar com o seu silêncio interno, intencionar a partir desse lugar mais de contato com você mesmo, a visão de algo mais expansivo, que te traga mais alegria, que te traga mais otimismo. Então, é uma oportunidade. É o sol junto com a lua, é a consciência unindo a alma numa casa que fala de alma, que fala de espiritualidade. Então, é um movimento muito bonito para você intencionar tudo aquilo que faz você estar mais com o seu silêncio e conseguir acessar certos lugares inconfessáveis, inomináveis. Então, eu vejo aí que é uma oportunidade de silêncio mesmo. Aproveita, tá? E agora, eu acho que é interessante, sempre dentro desse meu trabalho, criar essa conexão do corpo físico com a, a alunação, né? Então, eu quero esse período agora com vocês, alunas, e que você não é aluna, saiba que tem uma comunidade te esperando, né, de yoga e de meditação, mas eu quero trabalhar com vocês, alunas, essa oportunidade que Sagitário traz, regendo o nosso plexo solar, né? Ele fala muito sobre essa região. Sagitário fala também dentro da cabeça, né? Porque ele mexe muito com a nossa expansão, mas ele fala muito sobre as pernas também. Então, fortalecimento das pernas é muito importante para a energia de Sagitário. Quem tem ascendente em Sagitário, Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, meio do céu em Sagitário, planetas em Sagitário, fique atento com o funcionamento da sua perna, fortalecimento da sua perna, porque é o cavalo, né, que sustenta o homem com o centauro, né, com a seta na mão. Então, o tronco é muito pesado, a cabeça pensa demais, porque é muita expansão da consciência, então precisa ter as pernas fortes. Então, eu quero trabalhar essa região, tanto do plexo solar, como essa região que vem aí abaixo da cintura. E pega um pouco aí, Sagitário rege fígado, o sistema digestivo também. Eu vejo que é muito essa possibilidade de, através de um espaço interno de mobilidade, de flexibilidade nessas regiões aqui, principalmente nessa divisão do tronco com as pernas, é algo que a gente precisa trabalhar e vai ser bom que a energia está voltada para isso, para que a gente consiga ter mais flexibilidade aí abaixo da cintura e nos órgãos internos. Então, para isso, é respirar muito profundamente com as mãos no plexo solar, nessa parte do coração, sentir o seu peito vibrando de otimismo, de alegria, toda essa conexão com as torções também, que as torções elas pegam os órgãos internos, né? Principalmente esses órgãos ligados à digestão, ao fígado, para liberar alguns excessos, né? Já que o Sagitário fala sobre isso. Alongamentos laterais também, para essa parte aí do centauro, né? O tronco é muito importante para não ficar muito rígido demais e só apontando só para
uma seta e ficar nessa ambição muito. Vamos abrir espaço, sabe? Para também não ficar nessa rigidez, né? Então, é o cachorro olhando para baixo, por exemplo, angeniaça também, que é essa postura que abre os quadris, triconaça na postura também do triângulo. Eu quero trazer isso tudo para vocês, né? Mas é tentar trabalhar o foco a partir do corpo físico, né? E aí eu não tem como eu não falar sobre a questão do detox, porque por que o detox, né? O detox ele vem nesse período que eu quis trazer, principalmente o começo dele vai estar junto com a lua cheia em Escorpião, né? Para a gente enxergar o que realmente precisa ir embora, né? E os excessos que Sagitário fala é muito importante nessa junção. Então, para que você não se sinta pesada nesse período? É um objetivo aí de você enxergar que o seu corpo, a sua mente só expande quando a sua digestão, o seu corpo não está pesado, sabe? Então, é uma associação que eu quis trazer. Mas eu sempre quero trazer esse detox nesse período de novembro, antes das festas de Natal, que sim, a gente encontra em certos excessos, né, industrializados, comida que nos pesam. Então, é entrar com uma consciência maior para receber ou não esses alimentos. E eu vejo que é um detox que ele traz um contato muito grande, através da alimentação consciente da Ayurveda, o contato com a alma. Eu fiz esse detox já 2 vezes, ele mudou muito o meu corpo no sentido não físico, mas espiritual. Então, eu convido vocês. Já entrem lá no grupo para fazer parte. Vai ser super justo o preço, é pela Hotmart, você pode dividir de 2 vezes. O valor vai ser R$ 111. Então, assim, é algo muito baratinho, porque eu quero realmente que muitas pessoas entrem e acessem. Se não entrar muitas pessoas, um ser humano que esteja ali já vai fazer diferença na vida dele. Isso que é o meu trabalho, né? E assim, gente, não tem como não falar do Mercúrio retrógrado nessa fase também. Então, a gente vai ter o detox acompanhando o Mercúrio retrógrado, mas eu acho importantíssimo, porque por mais difícil que seja o movimento, que dá certas coisas erradas aí, mas é uma revisão que a gente está, uma possibilidade que a gente está recebendo de revisão de certas crenças, de certos discursos internos, e verdades absolutas. Então, é um movimento para a gente fazer essa revisão, ainda mais Mercúrio retrógrado em Sagitário. Ele está retrógrado ainda em Sagitário, e aí ele vai entrar em Escorpião também, fazer a sua retrogradação. Então, é como se a gente tivesse em mãos a faca e o queijo para revisar certos processos, para reencontrar sentido depois e de uma maneira mais leve, para conseguir expandir. Então, é revisar também esses excessos ligados à comida, a estímulos, né, com relação muito às redes sociais, certos revisões de excessos ligados aos compromissos que você está fazendo consigo mesmo, com as outras pessoas, as suas próprias expectativas. Que às vezes você está trazendo como uma expectativa que não faz sentido, sabe? Não tem como você dominar, né? Às vezes até ligada a outras pessoas, porque a expectativa ela vem muito das relações, sabe? Então faça essas revisões. Já tem uma aula aí na plataforma sobre Mercúrio retrógrado, que eu já dei, então acho que é interessante também fazer essa, essa revisão, mas desconstruir mesmo. Mercúrio em Sagitário, eu vejo que é muito isso. É desconstruir aquela frase, né, que a gente, eu preciso dar conta de tudo. Você precisa dar conta de tudo, sabe? Não, né? Então olha para isso. O que que você acreditava em você, mas que não serve mais? Sabe? Então a gente está nesse período, são 3 semanas, né? Que a gente fica com esse Mercúrio retrógrado, junto com o nosso detox, quem participar. Então é um movimento muito importante de corpo e de sentido, né? Eu vejo que Sagitário, ele amplia muito. É um arquétipo que amplia muito. Mas antes dessa expansão, a gente precisa purificar o nosso corpo, né? Então, teve uma lua agora minguante, a gente está terminando ela, vai terminar ela terça-feira. A gente está no movimento de lua minguante, junto com Mercúrio retrógrado, para a gente rever aquilo que está pesando.
aquilo que está em excesso. E aí o detox ele entra aí como caminho de reveja seus hábitos, sabe? Limpa os excessos, estabiliza a sua ansiedade, sabe? Isso tudo é o que o detox traz para preparar o seu corpo para entrar nesse movimento de fim de ano mais expansiva naquilo que precisa ser bem direcionado e não em coisas que te minam a saúde, principalmente. Então, é um céu aí exato para esse momento, tá? Enfim, meus amores, espero ter ajudado, né, vocês. E eu vejo assim, quando a Lua ela encontra o Sol em Sagitário, todo ano a gente tem essa oportunidade agora em novembro e princípio de dezembro, para um chamado que vem, que é de você ser honesta com a vida que você vive, né? De você ser corajosa, o suficiente para começar outra versão sua, que vai vir no ano que vem, né? Onde que você pretende agora plantar a sua próxima verdade, sabe? Esteja conectada com essa energia que o universo está oferecendo para você, para que você faça novembro e começo de dezembro nessa lunação sagitariana mais expansiva, para dentro, para depois ir para fora, bem mais direcionada, mais leve, no sentido aí de maior expansão da sua consciência, não retração, tá? Sempre com muito equilíbrio, né? Em médium virtus, a virtude ela está no meio, então tentar sempre olhar a questão de gêmeos, né? Sagitário, a sombra de Sagitário, para não ir nos excessos demais e ficar também muito na superficialidade, é fazer o equilíbrio dessas duas enérgicas também, que é o eixo da sabedoria. Tá bom? Espero aí que tenha sido bom. Van, gostou? A Van tá participando aí? Espero que sim. Sim, E muito. muito bom, né? Recebi Foi uma coisa ótimo. assim, eu falo de rápido demais, né? Mas é uma aula que eu acho que é interessante rever depois para entrar nesse mood aí de fim de ano mais consciente. Excelente oportunidade para a gente se conscientizar. Que bom que você gostou. E você é autêntica aí ou não, saiba que as aulas vão continuar. Amanhã já tem meditação, terça-feira tem yoga, depois meditação, yoga. Eu vou continuar. Não vou tirar férias, talvez, né, no final do ano, Réveillon e tal. Mas eu vou também bolar alguma coisa para a gente fazer alguma. Como é que chama, gente? Ó, tipo uma jornada que eu sempre faço aí no final de ano, algo diferente nas férias também. A última foi dezembro e janeiro que eu fiz o Yoga Burn, que era para queimar, sabe? Assim, um yoga mais para sentir mesmo o suor do corpo. Vamos ver o que que eu faço esse ano. Vou colocar lá no grupo também algumas imersões legais aí, jornadas para a gente continuar juntas, mesmo nessa época aí de muita distração. Tá bom? Um beijo. Beijo, Van, no coração de vocês. Beijo, bom domingo. Bom domingo com amor e com os astros. Amém. Amém. Tchau. Tchau.